Pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 12 de março de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 19 do livro do Gênesis. Já convido você a deixar separado aí na sua Bíblia para estar acompanhando comigo essa leitura. E também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. E também vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 19 do livro do Gênesis. Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro, e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde o jovem até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhe os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduze-os a nós, para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouve, tenho duas filhas que são ainda virgens. Eu vô-las trarei, e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra de meu teto. Eles responderam, retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se avora em juiz, pois bem, verás como se havemos de tratar pior que a eles. E, empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta e feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por encontrar a porta. Os dois homens disseram a Ló, tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, fazei-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor
queria salvá-los, e os levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes: Oh não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça. Ela é pequena, e terei a vida salva. Ele disse-lhes: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes do Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com suas duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ele se aproximou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, o que vive ainda hoje. A mais nova também teve um filho, ao qual chamou Ben-Amim. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe meu irmão. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.